Mas eu já começo com uma pergunta aqui para todo mundo que está na audiência. Ainda dá, chat? Ainda dá? Eu sou muito reticente e eu já falei aqui no jogo contra o Vasco. As minhas esperanças são muito baixas, né? São muito baixas. Mas enquanto a matemática permitir, esse elenco tem que brigar. E hoje, num jogo que o Flamengo, vice-líder do Brasileiro, enfrentava o vice-lanterna, deu vice-lanterna. Fortaleza ganha. Eu fico reticente. Por quê? Porque precisa de sequência. E eu acho que tem 2 jogos pela frente. 3 jogos pela frente. Que aí é a pá de cal ou não, que é Santos fora, confronto direto. Clássico Rei, confronto direto. E um jogo em casa contra o Grêmio. E eu acho que depois do Grêmio é Corinthians em casa. Deixa eu até ver aqui. Para tentar entender a magnitude dessa vitória. Fortaleza chega a 27 pontos, ainda distante 4 pontos para sair do Z4, sem o Santos ter jogado ainda, né? O Santos, deixa eu olhar aqui direitinho para falar para vocês. Vamos lá, o Santos joga com quem? O Santos joga amanhã fora de casa contra o Botafogo. Então, essa distância de 4 pontos pode se manter. Amanhã somos todos fogão, né? Se quiser pensar em reação. O Fortaleza tem pela frente, turma, vamos lá. Encaramos o Flamengo hoje, o Santos no próximo sábado, depois Clássico Rei, depois Grêmio, e aí Bahia fora, porque era o Corinthians, que no primeiro turno foi Grêmio e Corinthians, mas não vai ser nessa ordem, né? Aí Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético Mineiro em casa, Bragantino fora, o Corinthians é a penúltima rodada, não sei de onde é que eu tirei que era tão pra frente assim. Mas vamos, né? Vamos aqui analisar essa partida. Uma vitória gigante. O Fortaleza sofreu o jogo todo, né? A gente não vai tapar o sol com a peneira aqui. Olha, foi 80% de posse de bola do Flamengo. 80% de posse de bola do Flamengo, tá? Finalizações. Deixa eu pegar aqui, finalizações. O Flamengo, desses 80% de posse de bola, o Fortaleza finalizou 2 vezes ao gol. Isso aí, tirando as chances que acabaram sendo impedimento, o Flamengo finalizou 3 bolas ao gol, né? Não foi um domínio que acabou sendo colocado na prática, né? O Breno fez uma grande defesa, uma excelente defesa que definiu o resultado, inclusive no chute do Saúl de fora da área, acredito que era para lá de 25 minutos da partida, o Breno foi buscar no seu canto direito, um chute que tinha direção ao gol, mas de resto o Flamengo controlou muito a bola, cercava a área de Fortaleza e direto voltava a bola pro Danilo, pro Léo Pereira, pro Rossi, e o que eu tava tendo mais medo durante o jogo inteiro era do lado direito do Flamengo, tá, cara? O lado direito do Flamengo atacava muito Fortaleza, né? Tinha uma liberdade muito grande, tanto que depois o Palermo tenta um ajuste nesse sentido, tá? Tenta um ajuste nesse sentido. Galera, a gente tá Vamos aqui, falar do jogo, tá, turma? Quando o MM entrar lá, ele, né? Quando ele aparecer aqui na live, diretamente lá da sala de imprensa, a gente traz aqui as palavras do Palermo. O Palermo que montou uma equipe um pouco diferente, né, para hoje. Foi com Breno, Mancuso, Brites, Ávila e Pacheco, Sacha e Pierre como titular, Pochettino do lado esquerdo, Breno Lopes centralizado com Adam Barreiro e Herrera do lado direito. E funcionou, tá? Funcionou. Acho que os primeiros 6, 7, 8 minutos foi de muito estudo das duas equipes e depois o Fortaleza fez uma pressão muito grande que resultou no gol do Breno Lopes. Né? Um gol de contra-ataque, um gol de pressão que funcionou. Né? O Herrera, acho que começa com o Pierre roubando a bola, o Herrera muito ágil, passa para o Breno Lopes, que finaliza de fora da área e faz um belo gol. Né? O Breno Lopes, que às vezes peca um pouco nessas finalizações, hoje ele foi bem demais. Centralizado, tá? Quando eu falei que era um time diferente,
não só em relação a peças, mas em relação a posicionamento. O Breno Lopes ao lado do Barreiro. Barreiro titular, sem o Lucero. O Barreiro saiu até sentindo, mas eu torço muito para que não tenha sido nada mais grave, porque é meu titular, tá? Eu acho que a movimentação dele ajuda. A gente, antes do gol, inclusive, fez uma boa jogada ali que o Breno Lopes demora a passar para o Barreiro. Acho que foi o Breno Lopes, né? O Barreiro dá uma cavada e acaba que a bola não entra, ou entrou, porque assim, eu não vi replay, mas a impressão aqui de cima é que não tinha entrado mesmo, né? Mas, enfim, eu tenho até aqui o público, né? Muita gente está perguntando em relação a público. Ó, gol do São Paulo, tá? São Paulo 1-0 no Bahia, não nos interessa, né? Mas passando aqui o resultado para vocês. Público de Fortaleza e Flamengo, público e renda, tá? Trazer aqui para vocês agora, só atualizar o WhatsApp dessas bugadinhas aqui. Público e renda bruta em Fortaleza e Flamengo. Público pagante, 36.350. Clube da Garotada, 465. Ingressos vendidos, 29.467. 5.489 sócios torcedores, 1.394 cortesias. Público total de 36.815 para uma renda bruta de 2.717.000 reais. 2,7 milhões de reais. Uma renda bruta altíssima, né? Uma renda bruta altíssima. Agradecer aos flamenguistas que pagaram os 250 reais. Era para ter pagado mais, inclusive. Era para ter sido mais caro. Era para ter sido mais caro. E é isso. É isso, né? Falando do jogo, cara, não tem como o Pierre ser reserva, galera. Não do Rodrigo, pelo menos, que num time na normalidade, o Matheus Pereira seria esse titular. Sem o Matheus, é o Pierre. Não tem por que o Pierre ter perdido tanto espaço, né? Em relação ao Rodrigo, inclusive, na minha cabeça não faz o menor sentido, cara. O Pierre joga muita bola, ele tem qualidade, né? Ele que veio da Série B, do Volta Redonda, que tá lutando contra o rebaixamento na Série B, mas ele joga muita bola e eu queria entender, inclusive, por que o Pierre demorou tanto desde a estreia do Palermo, que ele foi bem pra caramba contra o Vitória, até entrar de novo no segundo tempo contra o Cruzeiro. Foram muitos jogos no Palermo, né, até isso acontecer, e hoje como titular. Queria entender, ele é frágil fisicamente, ele não aguenta os 90 minutos, ele não aguenta, ele não tem esse pique. Por quê? Eu queria essa resposta, de fato, do Palermo na coletiva. Não sei se eu vou conseguir mandar isso pro MM, né, para ele perguntar do Pierre, mas gostei muito da partida do Pierre, tá? E com esse Fortaleza, sem o Matheus Pereira, ele tem que ser titular. E com o Matheus Pereira, ele tem que entrar no segundo tempo. Ele é um volante canhoto de muita qualidade mesmo. Deu uma dinâmica muito importante, tá? Quem deu uma dinâmica importante também foi o trio de ataque. Eu vou colocar trio de ataque, apesar de ter sido o Herrera na direita, o Barreiro no ataque e o Breno Lopes. Eu sei que muita gente não gosta do Herrera, mas eu acho que ele é importante. Ele faz uma pressão alta. Ele vai errar na tomada de decisão? Acho que erra bastante também. Mas eu acho que ele, para essa pressão, ele é muito importante, tá? O Herrera é muito importante para essa pressão. O Breno Lopes fez o gol e o Barreiro, cara, em relação a Lucero, em relação a Daverson, com todas as limitações. Eu acho que o Barreiro, inclusive, cresceu muito de produção depois do gol que ele fez contra o Juventude. Ele já havia entrado bem ali contra o Vasco. Eu acho que hoje ele também deu uma dinâmica mais. Ele briga, cara. Ele briga, porque nem isso o Lucero vem conseguindo entregar, né? Nem isso o Lucero consegue entregar. Tá, 5 finalizações contra 14. 2 chutes no gol contra 3. Meu amigo, Fortaleza 1, Flamengo 0. É isso, futebol é isso. Em vários jogos a gente não performava bem, mas a gente vencia. Ou a gente perdia. Vão ter. Pra chegar e dizer assim, meu irmão, vamos pra cima do Cruzeiro. Meu irmão, sério mesmo. E olhe que eu sou um dos mais animados e mais confiantes. Eu não acho que esse time consegue ir lá em Minas e vencer o Cruzeiro, não acho. Eu não acho que esse time consegue vencer o Flamengo. Melhora o time, toda sinceridade, aquela vitória contra o Juventude meio que enganou a gente, né? Fez a gente de chacota. Ó, vou ganhar aqui só mesmo pra vocês se animar e levarem outra lapiada de novo. E tá aí, começou o dia. E agora a gente
faz um jogo daqueles digno do Fortaleza do ano passado. Fortaleza tora o Flamengo 1-0. Vice-lanterna contra o vice-líder. Fumo, Flamengo. Tome, receba. Fortaleza vence o Flamengo. Para aqueles que diziam que eu tava louco, ó, baixa a bolinha. Eu sou muito satisfeito em acreditar sempre no meu time, até o último momento. Para você, torcedor, que dizia que o Fortaleza estava rebaixado, baixa a bola. Se tá rebaixado, não se anima, não se alegra. Para mim, Fortaleza ainda tem uma lenhazinha a queimar. O que o goleiro Breno falou? O goleiro Breno falou: ao meu ver, o melhor time, no caso o Flamengo, do campeonato, o melhor time da América. Não é à toa que está onde está. O recado a gente teve que dar para o torcedor. É em campo. Eu achava que todo mundo via nossa entrega. Fizemos o jogo que tinha que ser feito. Agradecer ao torcedor pela presença e pelo nosso grupo, pela entrega dentro de campo. Parabéns, Breno. Parabéns para você e para todos que estão envolvidos nessa bela vitória. Vou botar para vocês aqui alguns jogadores. Fala, Gastão! Tá aí Gastão Ávila, né, galera? Jogou uma baita partida. Agora eu vou botar aqui pra vocês Pierre. Vamos ver o que Pierre falou. Ô, Pierre! Bora, até o final! Ô, Pierre! Bora até o final. Falou Pierre. Bora até o final. O que Jorginho falou? O que Jorginho, jogador do Flamengo, falou? Não surpreende porque todas as equipes que jogam com o Flamengo parece que jogam sempre o melhor jogo do ano, então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar essas... Jogou nada, Boca de Leite, jogou nada. Respeito o Sacha e o Pierre. Boca de Leite. Esses obstáculos. Não surpreende porque... Não surpreende, jogou nada. Respeita Sacha e Pierre, Boca de Leite. Agora vamos ver o que um canalense fala aqui da vitória do Lion. Cuida. Uma vitória que garante mais do que 3 pontos. Vitória gigante do Fortaleza por 1-0 sobre o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que divide a liderança com o Palmeiras tem agora a possibilidade de abrir 3 pontos novamente, enfrenta o Cruzeiro nessa rodada, mas é um Flamengo que detém o melhor ataque, a melhor defesa e o time que menos perdeu no campeonato até aqui. Eram apenas 3 derrotas até essa partida contra o Fortaleza, sofrendo agora o seu 4º revés na competição. O que valoriza ainda mais a vitória conquistada pelo tricolor. Um Flamengo que veio com Rossi, Léo Pereira, Danilo, Ayrton Lucas, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Bruno Henrique, Samuel Lino, mesmo tendo desfalques como Pedro, Carrascal e etc., é um time muito forte. É um dos melhores ou o melhor elenco do Brasil, e um dos melhores ou o melhor da América do Sul. E mesmo assim o Fortaleza conquistou a vitória. O vice-lanterna vem sendo o vice-líder do campeonato. E quando eu digo que é uma vitória que garante mais do que 3 pontos, é porque esse resultado garante muito mais moral, garante muito mais confiança. Fortaleza precisava de uma vitória maiúscula como essa. E jogando muito bem, tá? No primeiro tempo. Fortaleza poderia já ter feito 1-0 com o Barreiro, na jogada com o Herrera, o Ayrton Lucas tirou em cima da linha, mas logo na sequência abriu o placar com o Breno Lopes e depois sustenta o resultado. É claro que seria difícil, que passaria por maus bocados ao longo da partida. O Flamengo pressionou no segundo tempo, sobretudo na reta final, foi para o abafa, o Felipe Luiz colocando muitos atacantes, mas o Fortaleza conseguiu se segurar, conseguiu fazer o que precisava para sair com o resultado. E é isso que o Fortaleza precisa no momento, precisa de resultado, precisa pontuar. E quando eu falo que esse resultado garante mais do que 3 pontos, garante muito mais moral e confiança, é porque a próxima rodada reserva ao Fortaleza um confronto diretaço contra o time do Santos, fora de casa. Partida que já teria uma importância gigantesca naturalmente. E que agora, com essa vitória sobre o Flamengo, ganha uma dimensão de final de Copa do Mundo. Essa é a grande decisão do Fortaleza no ano.
essa partida contra o Santos. E agora, sem dúvida nenhuma, os tricolores chegam pelo menos com a moral mais elevada, com outro astral e uma outra confiança para encarar a partida mais importante do ano. Sometimes it's not the words. Engraçado, né, galera? Engraçado, né? Esse foi um daqueles que disse que já estava rebaixado. Fortaleza já está rebaixado. Do mesmo jeito que muitas mídias, aliás, todas as mídias independentes do Fortaleza. Fortaleza está rebaixado. E venceu o Flamengo. E agora? O que eles vão falar? Vão voltar atrás? Ai, não está mais rebaixado não? Pode vencer o Santos, pode vencer o Ceará. Não está mais rebaixado não? Sabe, eu acho invocado, né, galera? É isso, né? A falta de fé que as pessoas têm num clube como o Fortaleza. Um clube como o Fortaleza que sempre mostrou força, tá? Não vou mentir para vocês, eu estava muito emocionado na live de pós-jogo. Graças a Deus estou um pouco mais equilibrado agora. Mas o que o Fortaleza fez hoje, gente, me deu um orgulho absurdo. Me fez ver que eu estou no lugar certo, no time certo, no canto certo. O time que acredita, o time que sempre vai estar do lado do Fortaleza. Fortaleza, jogadores, hoje vocês nos representaram. E é o que a gente precisa que vocês façam nos próximos jogos. Contra o Santos, contra o Canal, Grêmio, Red Bull e assim vai. Se vocês quiserem realmente tirar o Fortaleza dessa situação, vocês são capazes. Se vocês deixarem a vida em campo, correrem feito indignados igual vocês fizeram hoje e serem assertivos. Fortaleza, o nosso torcedor do Lion conta com vocês.